Então, irmãos, o irmão Vanderson pediu para eu trazer o estudo hoje e ele vai pregar hoje à noite. Eu pedi para ele pregar hoje à noite por causa do fato que a gente vai buscar nosso filho. Vai ficar muito corrido para mim no dia do domingo. Mas ele pediu para a gente trocar, então eu trazer a lição de EBD e ele hoje à noite vai trazer a mensagem. E eu decidi trazer uma mensagem, trazer um estudo que é bem da hora, bem tipo tirado dos eventos atuais, que o título é O Crente e Israel. Porque nos dias de hoje, se você ligar a notícia, a nação de Israel está sempre sendo falado, né, o que está acontecendo lá em relação à Irã. Se você está prestando atenção na situação mundial, você está vendo que Israel está sendo alvo de muitos protestos contra as suas ações em Palestina. Você pode ver que tem algumas pessoas que defendem unhas e dentes. Você pode ver que tem algumas pessoas que atacam unhas e dentes. Então, e Israel é de muito interesse, porque quando nós abrimos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós estamos falando de Israel. Israel é central em nossa teologia, que nós cremos. Nós não podemos entender o que tem no Novo Testamento, entender a mensagem e o Evangelho de Cristo, sem a gente ter uma noção do propósito do povo de Deus na questão de Israel. Então eu resolvi começar aí, e assim, na verdade eu ia trazer um estudo completo hoje, mas eu vi que não vai dar tempo para eu falar tudo sobre Israel. Então nós vamos dividir, mas eu trouxe isso porque é interessante a gente poder responder o que está acontecendo hoje. Alguém chega e aí, o que você acha dessa situação? O que a Bíblia quer dizer? E também eu vejo que até em nosso mundo evangélico existem dois extremos. De um lado, tem pessoas que colocam Israel no pedestal. Tem até uma certa inveja dos tempos do Antigo Testamento, quando Israel era uma nação, né, com o reino de Davi. Eu vou te dar uns exemplos, o que eu penso disso. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Teve um candidato à presidência recentemente, né, que foi, apesar de ser católico, foi se batizar no Rio Jordão. Isso tem alguma significância? Se batizar no Rio Jordão, o irmão Pedro se batizou, os dois irmãos Pedro se batizaram, você se batizou não? Foi lá na Maior. Da Maior, né? Sim. Então, será que tem alguma diferença ser batizado no Rio Jordão, ser batizado na Maior? O irmão Pedro aqui foi batizado e a irmã Maria foram batizados no acampamento, a irmã Rosa em Bom Gosto. Será que tem, e até teve arco-íris nesse dia, né? Será que eu não vi arco-íris lá no Rio Jordão nesse momento? Mas assim, será que tem alguma diferença, algum valor a mais ser batizado lá no Rio São João? Não se batiza no Rio São João, viu? Mas lá no Bom Gosto ou no Rio Jordão, não tem, mas assim, as pessoas, nós temos essa ideia. Eu queria trazer, que eu não tive tempo para estar procurando, mas tem um vídeo, eu acho que eu mostrei nessa igreja um tempo atrás, de uma igreja em Minas Gerais, onde eles trouxeram a Arca da Aliança para a igreja, né? E trouxeram na carroçaria de um carro de bombeiros, de um caminhão de bombeiros, né? Trouxeram, então lá, você pode procurar.
E é um absurdo, e o pastor está lá falando, e tem o assistente lá tocando no shofar, aquele trompete que usam vestidos de sacerdotes, e com a mão na Arca da Aliança. Me diz que você não leu o Antigo Testamento, sem dizer que você não leu o Antigo Testamento. Se você tem uma Arca da Aliança e você coloca a sua mão por cima dela, né? Leia o Antigo Testamento para ver como isso vai funcionar para você. Se fosse a Arca da Aliança de verdade, né? Mas o povo lá, a arca chegou na nossa igreja. Eu já vi culto de onde eles trazem uma pessoa alta e fazem um culto de derrubar gigantes, e fazem uma reencenação e derrubar gigante na sua vida. Nós temos uma denominação que construiu um templo, literalmente uma réplica do templo de Salomão em São Paulo, certo? Isso é uma, eu coloquei aqui, eu não sei se eu inventei essa palavra, porque o Google, o Word não reconheceu, mas uma deusificação de Israel, né? E você vê cultos evangélicos, onde tem a bandeira de Israel aqui, a bandeira da nação de Israel, que é um Estado secular, né? Mas a bandeira desse país está aqui na frente, tudo aí em eventos, em passeatas, tem a bandeira de Israel. Agora, isso pode ser um apoio político à nação de Israel e suas políticas, tudo bem, mas nós estamos aqui na igreja para fazer proclamações políticas dessa forma, né? Isso tira uma forma mais sinistra quando, por exemplo, você tem cristãos renomados como Billy Graham. Billy Graham, que é conhecido evangelista, conhecido mundialmente, né? Grandes cruzadas, muita gente se convertendo. Aí ele diz o seguinte: não, um judeu não precisa se converter a Cristo. Um judeu, quando morre, vai para o céu. Como é que pode? Né? Isso é um abandono do Evangelho, mas é uma coisa que a gente tem a tendência, cristãos têm a tendência de colocar o judeu e o judaísmo no pedestal antibíblico. Isso se demonstra no meio político também. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem um judeu que é muito articulado e tem sido usado, creio usado por Deus, por articular posições conservadoras em várias coisas sociais, né? Tipo o movimento LGBT, o movimento transgênero. Outras questões que são questões conservadoras, né? E ele, como judeu, nós temos uma coisa em comum, que é o Antigo Testamento, e esses princípios existem no Antigo Testamento, então ele vai expressando e tem sido muito usado para convencer muita gente, mas é um judeu ortodoxo praticante, e ele tem um associado que é um judeu cristão, judeu que aceitou Jesus Cristo. Aí essa pessoa que é crente disse: não, mas meu colega, se ele se convertesse, talvez não serviria no nosso movimento. Eu vi esse judeu já entrevistou muitos crentes, e eu fiquei triste porque esses crentes não aproveitaram a oportunidade para falar do Evangelho para ele. Agora, um caso diferente, caso você queira pesquisar, o nome dele é Ben Shapiro, você pode pesquisar. Mas uma exceção foi quando Ben Shapiro entrevistou John MacArthur. Aí John MacArthur pregou o Evangelho para ele na entrevista. Aí eu fiquei feliz. Mas existe essa questão de, não, os judeus são uma questão à parte, a gente coloca no pedestal, é diferente nesse sentido. E esse é um extremo. Eu vejo esse extremo no mundo evangélico. Vejo outro extremo. Outro extremo, isso acontece, isso está chegando, o que eu vejo aqui um pouco aqui do movimento reformado nos Estados Unidos. Eu vejo muito, talvez porque eu sou mais ligado com a teologia, as coisas teológicas de lá, mas começou lá. Uma coisa que a gente tem aprendido em nossa aula de
e seitas e heresias é que tudo que é ruim vem de lá. E se desiste lá, daqui a uns 2, 3 anos vai estar chegando com força aqui. Que é a ideia de quê? Que não existe, quando Cristo morreu, ressuscitou, ele aniquilou a lei, a verdade, mas também que ele aniquilou todas as promessas, né, que tem a ver com Israel como uma nação. E nós não vamos entrar nisso, eu vou só te mostrar hoje um versículo, porque isso não vai ser o foco de hoje, mas eu quero deixar vocês pelo menos hoje com um versículo que vai desafiar essa questão. Então, a ideia deles é, não existe futuro para Israel. Israel, que nem qualquer outro povo agora, não tem nada a ver com Deus, com nada, e a terra de Israel não tem nada a ver com Deus, com nada, e então, quando isso, esse mesmo pessoal está caindo naquele velho golpe de querer atribuir todos os problemas do mundo aos judeus, ou a um grupo de judeus. E está se criando nesse ambiente um verdadeiro antissemitismo que está me preocupando muito. A gente vê, e o que não me surpreendeu foi o antissemitismo da esquerda, onde a gente vê as pessoas, as grandes demonstrações de pessoas levantando a bandeira de Palestina e agora a bandeira de Irã, dizendo que Israel é opressor e colonizador, e todos esses termos que eles usam, eles aplicam a Israel. Isso demonstra uma ignorância da história, certo? Uma ignorância da história, uma imaturidade, e essa mania de culpar um grupo de pessoas para todos os nossos problemas, né? E isso é ignorância, da grande massa é ignorância, das elites dessa turma aí malvadeza da parte deles. Então, esses aí eu desconto. O que me preocupa é quando isso levanta dentro de meios que eu conheço, que são do nosso lado, né? E a gente vê isso, essa ideia de ódio ao povo de Israel, ódio aos judeus, né? Flertando com o nazismo. Depois a gente vai conversar um pouco sobre, historicamente, o povo judeu, a descendência e essa questão. Sim. E a gente observa a respeito de Israel, geralmente não são todos esquerdistas que são contra Israel. Não são todos, não são todos. Mas existe um setor radical da esquerda, e esse setor radical está crescendo, pelo menos em voz. São contra, né? E são contra Israel. Pelo Brasil, a gente quer... Inclusive tem muitos judeus que são da esquerda, né? Eu sigo alguns na internet, e eles estão num conflito danado agora, porque eles estão vendo que o lado que eles apoiavam tanto está virando contra eles. Ele quis dizer, pastor, que os que são, na maioria são esquerdistas. Ele não falou que são todos os esquerdistas mas ele falou que todos os que são esquerdistas. Que são antissemitas? Que são antissemitas. Sim, eu compreendi. Todos, assim. Não todos os esquerdistas são, mas todos os que são esquerdistas. Mas uma boa parte é da esquerda. Mas a minha preocupação é que está fomentando isso da parte da direita. Está começando. Eu vou te dar um exemplo aqui, porque acontecem algumas coisas. Eu inclusive estive conversando com um pastor, esse pastor trabalha com evangelismo de judeus em África do Sul. Estava conversando com ele esses dias, e ele disse para mim: olha, aconteceu uma coisa, Covid e outras coisas, outros fatores sociais fizeram com que muitas pessoas da direita começassem a desconfiar da narrativa.
Porque nossos elites contaram uma história. E essa história acabou não sendo verdadeira. E alguns de nós, a gente procura ver a narrativa, avaliar, chegar com um pouco de ceticismo, mas a gente não joga fora tudo que a gente já conheceu. Mas tem gente que joga fora tudo. Tudo. E você nota que nessa turma até um grupo de pessoas que são terraplanistas. Seriamente terraplanistas, porque essa ideia que o mundo é redondo também é uma coisa que a ciência nos contou, que nossos elites nos contou, então a verdade deve ser outra. Então tem essa. Meu objetivo não é para falar dos terraplanistas agora, mas existe uma conversa que diz o seguinte: tudo que nos falaram desde a Segunda Guerra Mundial está errado. Por que a Segunda Guerra Mundial? Porque foi durante a Segunda Guerra Mundial que aconteceu o Holocausto. E começou com pessoas dizendo: será que o Holocausto foi tão ruim assim? Será que em vez de morrerem 6 milhões de pessoas, será que não morreram somente 5 milhões? Aí se podem provar que em vez de 6 milhões morreram 5 milhões, mentira para nós. Que diferença o milhão faz? Né? Mas mentira para nós. Então, em que parte mais estão mentindo? E será que Hitler foi tão ruim assim? E se você quis pensar que isso é apenas acadêmico, eu estive em Mouros conversando com pessoas que são amigas minhas, que são da direita, né? E são bolsonaristas de raça, certo? De raça. E muita gente boa, né? Muita gente boa. Mas conversando entre eles, e um deles disse para mim: mas pastor, me diga uma coisa, será que esse Hitler foi tão ruim assim? Em Mouros, né? Eu disse que sim, foi. E foi mais ruim do que você imagina. Por quê? Porque tenho estudado. Não existe coisa mais documentada do que o Holocausto. Por quê? Porque os alemães até hoje, eles guardam tudo e registram tudo. E está tudo lá registrado por eles. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas tem pessoas querendo, agora passou a geração, está passando a geração que viveu isso. Os últimos soldados da Segunda Guerra estão morrendo. Os últimos soldados que foram lá liberar os campos de concentração estão morrendo. As últimas pessoas que viram isso com seus próprios olhos, que viveram isso, estão morrendo. E uma outra geração está levando e dizendo: mas será que realmente aconteceu isso? Isso está acontecendo à direita. Eles estão dizendo: os judeus estão usando isso só para ter o que eles querem. Eles estão usando a pena que nós temos dele por conta do Holocausto para dominar o mundo. Esse é o argumento. Talvez façam de uma forma mais sofisticada, mas a base do argumento é essa. Eu estou referido a isso porque eu pessoalmente, eu não sei o que vocês acham, mas agora ter uma ideia, porque eu acho que o verdadeiro cristão, crente, apoia na esquerda, porque eu conheço muitos. Não. Esse apoiador da esquerda, totalmente contra o princípio bíblico. Eu não queria, talvez a gente faz outra série uma vez sobre o crente e a política, que é muito interessante. A esquerda, como se manifesta hoje, tem pouca coisa que um crente pode apoiar. Mas o laço que a gente não pode cair é dizer: a esquerda está descontada, mas eu vou engolir tudo que vem da direita. Eu vou colocar aqui, isso é um pouco de teoria política aqui, mas isso aqui é de graça, ele não paga mais, não faz parte da lição, mas não paga mais, já que ele falou. Nós temos a ideia de que o espectro político é uma linha, e aqui existe, para mim, a direita, né? Para vocês isso seria a esquerda, né? Então vamos falar. Aqui existe a direita e aqui existia a esquerda. Céu e inferno. E os dois lados, o extremo da direita
vai ser radicalmente diferente do que o extremo. Radicalmente diferente da extrema da esquerda. Mas quando você vê, inclusive existe até documentário sobre isso, se você quiser olhar, o espectro não parece uma linha assim, ele parece, como se chama, sapato de cavalo, que se chama, parece um sapato de cavalo, onde os dois extremos estão ferradura. Ferradura de cavalo, ferradura. Isso. Ferradura. Onde os dois extremos se parecem, certo? Se juntam. Então, vou te dar uns exemplos. Você tem o exemplo que nós estamos falando: o extremo direito e o extremo esquerda se reúnem no seu antissemitismo, certo? A extrema direita e a extrema esquerda vão dizer, aqui, a extrema direita vai dizer, a coisa mais importante sobre uma pessoa é sua raça, sua cor. Né? Como antissemitismo para definir antissemitismo é um ódio aos judeus. Mas a definição mais básica seria essa. Certo. Então você tem a extrema direita diz a coisa mais importante é a cor. Né? O que a extrema esquerda está dizendo nesse momento? A coisa mais importante é a cor. Né? Então, na extrema direita só muda a cor que é mais importante. Porque aqui a coisa mais importante é a cor branca. E aqui o mais importante é o que? A cor negra. Todos os dois estão sendo racistas. Todos os dois estão sendo racistas. Mas é incomum. E o perigo é quando esses dois lados se encontram. E isso tem isso. Se você quiser saber, também isso aqui é de graça, mas se você quiser saber como o Hitler chegou ao poder, é porque ele conseguiu, na Alemanha, minar as insatisfações dos dois extremos. E os dois extremos o colocaram no poder. Está entendendo? Então, por isso que é muito importante nós, como a igreja, pensar sobre essas coisas. E nesse momento, a minha preocupação é Israel. E nós precisamos, irmãos, pensar biblicamente. E pensar biblicamente vai nos ajudar a navegar esses tempos em que nós estamos, sem cair nos extremos. Sem cair no papo de gente que quer nos manipular, certo? Por conta de seu viés político. Porque o mundo está cheio dessas pessoas, dos dois lados. Okay? Então, eu sou da direita. Eu me identifico, não tenho vergonha de dizer que eu sou da direita, mas eu não sou dessa linha ali. E às vezes eu passo mais tempo na minha atividade nas redes sociais, onde eu engajo com essas ideias, eu passo mais tempo lidando com esses aqui da direita do que da esquerda. Porque eu vejo que são identificados querendo ou não, com o meu lado. E eu quero acabar com isso. Certo? E são pessoas que fazem isso muitas vezes dizendo que tem base bíblica. Então, em Romanos capítulo 1, eu disse que eu ia deixar uma passagem aqui, só uma passagem para dizer, aqui nós vamos olhar mais em outra lição, nós vamos olhar mais profundamente com isso, mas Romanos 1. Qual é, pastor? Aliás, Romanos capítulo 2, desculpe. Peraí. Eu me equivoquei, mas não nem 2. É 9. É 9, 1 e 2. Romanos 9, 1 e 2. Só um pouco de contexto. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem passado os últimos capítulos falando sobre as promessas de Deus e a fidelidade de Deus. Então, Romanos capítulo 8 é aquele capítulo que quem nos separará do amor de Cristo.
Quando o apóstolo Paulo sempre está dizendo, nós temos essas promessas e Deus não vai falhar com essas promessas. E alguém pode levantar a pergunta, mas seu apóstolo Paulo, se Deus, como é que nós podemos ter tanta certeza? Porque aparentemente Deus falhou com as promessas feitas a Israel. Então por isso em capítulo 9 ele parece mudar de assunto, mas na verdade é uma extensão do assunto de que Deus cumpre suas promessas. E onde fica Israel nesse ponto? Veja que ele diz. Lembra que o apóstolo Paulo, bem como quase todos os autores humanos da Bíblia, é judeu. Certo? Então ele diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Duas coisas são importantes aí. Segundo a carne, nós estamos falando judeus descendentes fisicamente de Abraão. Judeus, independentes que são crentes ou não, descendentes de Israel. E inclusive o apóstolo Paulo, que é judeu crente, está falando especificamente daqueles que não são crentes. Segundo a carne, ele fala em versículo 4, são israelitas. Pertence-lhes a quem? A esses, segundo a carne. Pertence-lhes o quê? A adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e o quê? Isso é muito importante aqui. E as promessas. O apóstolo Paulo está falando depois da morte e ressurreição de Cristo, depois da descida do Espírito Santo para iniciar o tempo da igreja. Então ele está falando do mesmo tempo em que nós vivemos, que é o tempo da igreja. Ele diz, ainda pertence aos descendentes físicos de Israel as promessas. Ok? Esse versículo deve fechar o argumento. Não fecha, porque aí a gente vai ver mais tarde, mas deve fechar. Porque ainda para Israel tem um futuro. Então quando você ouvir chegar, não, o povo de Israel, qualquer outro povo, e a gente não, a igreja tomou o lugar de Israel, e todas as promessas que eram para Israel são agora para a igreja. Tem muitos bons irmãos que pregam isso. Mas o apóstolo Paulo diz que não. Que a descendência física de Abraão pertence às promessas ainda. Então a gente não pode chegar e concluir e fazer essa conclusão. Essa verdade é muito importante, porque assim que quando a gente entende isso tira de nós qualquer ideia de antissemitismo baseado no cristianismo. Okay? Qualquer ideia, quando nós entendemos que aos israelitas, aos descendentes físicos de Abraão, ainda existem promessas. Pastor, inclusive, a própria Bíblia, a segunda vida do Senhor Jesus, nem faria sentido se Deus não fosse tratar com Israel. Porque, veja bem, se tudo agora é a igreja, Jesus voltaria a levar a igreja, ele já voltaria para lutar, aniquilar, aniquilar e fazer. Não faz o menor sentido, porque esse tempo da tribulação é justamente o tempo em que Deus vai tratar, principalmente com o povo de Israel. Então, e bem colocado ali, nós vamos dividir esse estudo em 4 partes. E eu vou fazer o seguinte: o irmão Ransom está apresentando uma coisa muito bom, essencial para a igreja. Eu não quero que ele interrompa isso. Mas, vez por outra, não dá para ele vir. Aí, quando ele não tiver, eu vou trazer a continuação disso aqui. E a gente está gravando, a gente vai deixar no YouTube também para os irmãos. Pastor, é importante isso. Eu só falar uma coisa. Sim. Eu fiquei assustada esses dias, muito assustada, porque eu vi a esposa de um pastor que eu conheço. Eu já trabalhei assim com a PEC. Não é do meio batista regular, não é do meio batista regular, mas quando eu trabalhei com a PEC, eu até trabalhei na igreja deles por um tempo, como missionário da PEC para a Imperatriz. Então eu vi ela postando algo sobre Israel e eu levei um susto terrível. Totalmente contra Israel, dizendo as piores
vendo isso aqui, imagine como está nos Estados Unidos nesse momento. É muito necessário essa É muito forte. Por isso que eu acho que eu estou tentando chegar um pouco em frente nisso, aqui em nossa igreja. Né? E com esse vídeo talvez tenha uma coisa maior. Tentando chegar em frente nisso. Ok. Nós vamos falar. Quando a gente fala de Israel, deixa eu colocar dessa forma. Quando a gente fala de Israel, a gente pensa em 4 coisas. E a gente tem a tendência de misturar, às vezes, em nossa mente essas coisas, e confundir em nossa mente essas coisas. Mas é importante a gente manter distinto. E nós vamos então abordar, pelo menos em 4 partes, esse estudo. Né? Primeiro, a gente fala em Israel, a terra. É um espaço geográfico. Isso nós vamos trabalhar hoje. Certo? Israel, o espaço geográfico. Certo? Segundo, Israel, uma descendência física, ou seja, os descendentes de Abraão, chamado Israel. Né? Na verdade, os irmãos lembram, né? No Antigo Testamento, Jacó, quando ele luta com Deus, luta com o anjo, né? Que a gente entende no anjo do Senhor, que é uma luta com o próprio Jeová, em forma física, e Deus dá para ele um novo nome, para Jacó, e esse nome é Israel. A gente vai ver isso mais tarde. Então nós temos uma descendência física, todos os judeus, os que se chamam judeus, e esse nome judeu vem do nome Judá, da tribo de Judá, porque a maioria dos israelitas das 12 tribos chegaram a se identificar com a tribo de Judá. Certo? Nós temos Israel, uma nação redimida, porque o apóstolo Paulo diz, nem todos que são de Israel são da promessa. Isso quer dizer o quê? Da promessa, a aliança que Deus fez, ou seja, nem todos os judeus são salvos. E isso foi verdade no tempo do Antigo Testamento. Você pega 2 personagens, Saul, não salvo, Davi, salvo. Certo? Então nem todos os judeus no Antigo Testamento são salvos. Acabe é um judeu. Será que Acabe foi salvo por ser judeu? Né? Essas pessoas incrédulas a gente vê no Antigo Testamento. Será que Absalão foi salvo por ser judeu? Não, somente as pessoas que criam na promessa. Eu acho que esse é um ponto que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo 9. Okay? Mas então nós temos a nação, a descendência física, Israel, a nação redimida. Só para adiantar um pouco o que a Bíblia fala, é que um dia a redenção que será feita, e a promessa na Bíblia é que para com Israel, é que um dia essas 2 coisas, a descendência física e a nação redimida, será um só. Israel, a esperança da descendência física de Israel hoje é essa. Okay? E nós temos Israel, a identidade política atual. E nós confundimos muito essas 4 categorias. Aí nós vamos pegar por categoria. O que a gente pode dizer sobre todas essas coisas? A última lição vai ser uma lição mais de história, que qualquer coisa. Mostrando o que Deus tem feito realmente, porque a gente reconhece a soberania de Deus na questão da nação de Israel atual. Nesse momento, vamos falar sobre Israel, a terra. A Bíblia chama de terra prometida, a terra de Deus, terra que emana leite e mel, Canaã. Né? Hoje em dia, nós temos o nome palestino. Os irmãos sabem, um pouco de história aqui, de onde vem esse nome palestino? Palestina? Alguém sabe? Palestina. Na história, essa terra tem sido conquistada por muita gente. Durante a Idade Média, que nós chamamos da Idade Média, essa terra foi conquistada pelos turcos. Né? Os turcos queriam deixar claro que Israel não teria mais nada a ver, que nunca se levantaria novamente uma nação de judeus naquela terra. Então eles deram outro nome. E o outro nome que eles deram, eles pegaram o nome do povo que no tempo do Antigo Testamento é o povo são os arqui-inimigos da nação de Israel. Que são quem?
nós precisamos estudar o Antigo Testamento. Golias era de homem. Os filisteus. O nome, na história no estudo linguístico, você vê que muitas vezes F e P se substituem, né? E inclusive um dos antigos nomes dos filisteus, se você lê a palavra em hebraico, é Peleshet. Peleshet. Então, palestino, para dar uma facada nos judeus, eles colocaram o nome Palestina, ou terra dos filisteus. Então, hoje, quando você vê Palestina, é essa herança que eles estão dizendo. E é interessante que uma das terras em disputa são o quê? Gaza. Gaza é o quê? Era uma cidade dos filisteus. Né? Uma das filisteus tinha 5 cidades: Ashdod, Gash. Eu esqueci os outros dois. Pastor, ao mesmo tempo eu vejo a soberania de Deus, porque isso tem se mantido, essa guerra entre eles tem se mantido. É como se Deus estivesse dizendo: veja como a minha palavra dentro dele, porque tudo isso está aqui no Antigo Testamento, e a gente está vendo agora em 2025, a gente está vendo esse mesmo povo, a mesma nação pequenininha de Israel, sendo bombardeada e não destruída, que é incrível isso aí. Desse tamanho. Porque a gente não é só uma, são várias nações contra Israel e não consegue destruir Israel, e a Bíblia deixa claro que isso não vai acontecer, e a gente é como se Deus estivesse dizendo para nós assim: nós somos indesculpáveis, nós nunca vamos poder chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, a tua palavra eu não criei porque não tinha provas. Gente, a maior prova, Israel é a prova de que a palavra de Deus é verdadeira. E assim, no último estudo, não dá muito spoiler aí, porque no último estudo nós vamos ver a mão de Deus sobre a nação, até a nação secular, porque é um estado secular, sobre a nação de Israel, nesse momento, nesse tempo do século XX. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Essa perspectiva sobre Israel, eu procuro ser bíblico e não basear os meus estudos em que acontece, o meu conhecimento, o meu entendimento da palavra de Deus em eventos atuais. Então vamos supor que amanhã fosse uma reviravolta e Israel fosse tirado da face do planeta, a nação atual, estado secular, fosse tirado do mapa. Isso não muda nada que existe aqui sobre o futuro para a nação de Israel. Só que a gente vai ver que não vai ser tão perto assim. Não sabe os planos de Deus, mas é interessante e a gente precisa relacionar tudo que nós conhecemos com o que existe atualmente. Então, na última lição, Deus permitindo, nós vamos fazer isso. Mas vamos falar sobre Israel, a terra. A gente tem que, por isso que se você falar sobre todos esses aspectos, não daria tempo. Vamos falar Israel, a terra, né? Quando é que Israel virou a região geográfica de Israel, que hoje se chama Israel, a Terra Santa, foi separado por Deus por ser a Terra Santa? Alguém sabe? Alguém sabe? É bom a gente saber, e é muito importante isso. Alguém abre para Deuteronômio, 5º livro do Antigo Testamento. Deuteronômio 32, de 8 a 9. Deuteronômio 32, de 8 a 9. Pode ler. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens dos outros, fixou o limite dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ok. Então, o que está havendo aqui? Moisés está se despedindo do povo de Israel. No livro de Deuteronômio, ele faz essa despedida e ele conta, ou reconta, né, a história de Israel, sumarizando. Mas interessante que nessa parte, que na verdade essa parte é uma parte poética,
Ele diz o quê? Quando dividia os filhos de Adão uns dos outros. Quando é que acontece isso? Se você voltar depois, no livro de Gênesis capítulo 10, Deus faz o que nós chamamos da tabela das nações, onde todos os descendentes de Adão, no caso de Noé, nesse momento, são divididos em suas nações. Nesse momento, foi nesse momento, segundo Moisés aqui, foi nesse momento que Deus separou para ele esse lugar geográfico e essa herança que seria a herança de Jacó. Foi antes de Abraão, Isaac e Jacó existissem. Agora tem umas coisas interessantes sobre esse texto. Por exemplo, existe uma variação nesse texto. A maioria dos manuscritos existentes, eu vou entrar nisso agora no texto, se você quiser pesquisar, texto maçorético, de onde vem nosso Antigo Testamento, eles colocam aqui como está traduzido, né? Conforme o número dos filhos de Israel. Alguns colocam conforme o nome das tribos de Israel, número das tribos de Israel, ou dos filhos de Israel. Mas existe uma diferença, e é uma diferença importante, porque existem dois textos importantes que a gente usa para estudar o Antigo Testamento. Um texto se chama Septuaginta. Septuaginta é uma tradução grega, mas é uma tradução grega feita nos tempos antes de Cristo. Então esses judeus, pegando os melhores textos que eles tinham, pegaram os textos antigos e os textos antigos que eles tinham na época e traduziram a Bíblia. E é provável que quando Cristo e os apóstolos citam o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eles estão citando o Septuaginta. Certo? Então, esse texto é importante para nós. E o Septuaginta, em vez de dizer conforme o número dos filhos de Israel, coloca conforme os números dos anjos de Deus. Certo? Outro texto, se fosse isso o único, talvez não, mas lembra que nos anos 40 foi descoberto um corpo de textos muito antigos, são os textos mais antigos que nós temos no Antigo Testamento, na região do Mar Morto. E esses textos ainda existem, existe quase o Antigo Testamento completo nesses textos, certo? Inclusive as cópias mais antigas de Isaías que nós temos, mais completas, certo? Nesses textos do Mar Morto também tem essa tradução, conforme o nome dos anjos do Senhor, os anjos de Deus, ou até poderia ser traduzido os filhos de Deus. O que é que isso leva? Essa tradução faz mais sentido para mim desse texto. O que a gente pode dizer? Em algum momento, nesse momento de capítulo 10, de Gênesis capítulo 10, inclusive existe em Gênesis capítulo 10 uma determinação sobre o tal de Belém. Diz que no tempo de Belém que a terra foi dividida. Existe muito debate como foi dividido. Foi uma divisão de continentes, foi uma divisão política, como foi. José disse que foi uma divisão política. Mas o que dizer isso? Que nesse momento, quando foi dividido os povos, esses povos foram colocados em lugares geográficos. E esses lugares, se a tradução segundo o número dos anjos de Deus é correta, conforme o número dos anjos de Deus, então a ideia é que Deus colocou por cima desses grupos seres angélicos. E tudo indica que, pela história que nós conhecemos, que esses seres angélicos eram seres rebeldes, que viraram os deuses que esses povos adoravam. Mas ele reservou uma terra para ele, que seria a terra de Israel. Então, conforme esse versículo, o ponto que nós queremos colocar aqui é que Deus reservou essa terra, esse lugar geográfico, para ele. Aí você poderia pensar, mas pastor André, isso foi antes de Abraão? Será que existia algum conhecimento que essa terra pertencia a Deus Jeová? Entre os povos ao redor, porque tem essa terra que pertence a Baal, essa terra de Moab que pertence a Quemós, né, o deus Quemós, e essa terra a outra,
Deus, né? Por ali. Mas veio uma ideia antes de Abraão, antes de Abraão, da entrada do povo de Israel, que essa terra já pertencia a Jeová. Tem sim. Vocês não precisam abrir, mas se quiserem, Gênesis 14 e 18. Em Gênesis 14 e 18, nós lemos em Melquisedeque, rei de Salém. E vocês devem saber até agora, porque nós temos falado Salém, é que cidade mesmo? Jerusalém. Então, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui nós temos um rei do povo que vivia na época, que eram os jebuseus. Nós temos esse rei jebuseu sendo sacerdote do Deus Altíssimo. O nome dele significa rei de justiça. Melquisedeque, rei de justiça. E então existia essa ideia. E outra coisa, vocês lembram, no próximo capítulo, Gênesis 15, 16, Deus está falando para Abraão, e ele diz: eu não vou te dar essa terra agora. Por quê? Gênesis 15, 16. E a quarta geração tornará para cá, porque à medida da injustiça dos amorreus é um nome que ele usa para os moradores da terra em geral, era um dos povos que moravam lá. A injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quer dizer que vocês não vão entrar nessa terra, porque a injustiça não está cheia. A injustiça deles, a malvadeza deles não se completou. Não tem como eu julgar esse povo ainda, porque eles ainda não chegaram ao auge da sua injustiça. Agora, existem muitas coisas interessantes. Por quê? A gente lê no Antigo Testamento que no Pentateuco também, no livro de Deuteronômio, Deus diz para eles que agora está completo, eu estou dando essa terra para vocês. Por quê? Porque eles tiveram comunhão com espíritos. Eles fizeram isso, eles tiveram comunhão com os espíritos. Agora, todas as nações fizeram comunhão com o espírito, mas eles fizeram dentro da terra prometida. Essa comunhão com os espíritos era o quê? Será que era só vendo médios? Pode ser, só sendo os espíritos, né? O espiritismo daquela época, será? Ou será que foi outra coisa? Minha tendência é pensar que foi outra coisa. Lembra em Gênesis capítulo 6, nós temos os anjos, segundo a minha interpretação, os anjos tendo congresso com mulheres humanas e tendo filhos, e esses filhos sendo abominação. E a partir desse momento que Deus diz: eu vou julgar a terra, a partir desse momento, quando os israelitas estão prestes a tomar conta da terra prometida, eles mandam 10 espiões. Esses 10 espiões se encontram o que? Dentro da terra de Canaã. Então eles não querem entrar, eles encontram o que? Gigantes. E nesse momento é usada a mesma palavra, Nefilim, que é usado em capítulo 6, Gênesis 6. Então, minha teoria, não é a teoria de todos hoje, eu não vou morrer na fogueira por essa teoria, mas a minha teoria é que a mesma coisa que fez com que Deus destruísse a terra do dilúvio, estava acontecendo. Deus chega e diz: basta, estava acontecendo em Canaã. Estava havendo esse congresso. E a gente vê, os gigantes estão por toda parte. E o texto faz questão, eles tiraram inclusive um dos reis, o primeiro rei que eles vão enfrentar antes de Jericó. Eles encontram Og, o nome, Og, rei de Bassã. E esse Og, né, é o que? Eles falaram aqui, ele é um dos filhos de Anak, ou seja, um dos gigantes. Primeira pessoa, antes de entrar em Jericó. Então, é muito importante. Eles tiram, aí o Antigo Testamento fala, os gigantes correm e fogem para que cidade? Gat. Quem é a pessoa que tira o último gigante da terra de Israel? Quem? Davi. Quem é? Não. Luiz é um deles. E ele estabelece,
essa briga entre Davi e Golias é Davi estabelecendo o seu direito. Eu estou fazendo aqui o trabalho que Deus nos mandou fazer, tirar esses gigantes. Mas depois, em guerras depois contra os filisteus, Davi mata vários parentes de Golias. Isso é a última vez que nós escutamos da palavra de Deus ouvir os filhos de Aná, os gigantes. Davi tira, né? E eu tenho falado aqui, mas no Museu de Israel, você pode ir na internet e ver isso. Existem armas que só podem ser armas de gigantes, né? E é muito interessante isso. Então, essa coisa é uma teoria minha, mas voltando, o ponto principal que eu quero pegar aqui é que a terra prometida pertencia a Deus. Uma terra geográfica que Deus diz: essa aqui é minha, eu tenho um propósito especial para essa terra, e começou antes que existisse a nação de Israel. Ok? Mas pastor, Israel foi levado cativeiro, e o que aconteceu? Vamos passar em frente. Esse é o nosso sinal? Eu acho que sim. Ok, então, no livro de 2 Reis, os irmãos não precisam abrir, também porque são deles e 28. Quando a nação de Israel sai, quando a nação de Israel é levada cativeiro, o reino do norte, o rei de Assíria, ele traz gente de outras cidades para morar lá. E o que acontece? Vocês que conhecem o Antigo Testamento, o que acontece com esse povo que vai lá para morar? O rei de Assíria, ele leva o povo de Israel cativeiro, tira tudinho. E ele traz gente de outras partes do mundo para morar em Israel. O rei de Assíria. Vocês lembram o que aconteceu com esse povo que foi morar lá? Segundo o livro de 2 Reis, eles são atacados por por leões. Atacados por leões, e um problema tão grande que eles escrevem para o pessoal dizendo a conclusão que eles chegam. Deve ser porque nós não sabemos, nós estamos vivendo numa terra de outro Deus. E isso sim era um conceito muito comum na nação de Israel. Nós estamos vivendo em terra de outro Deus, que pertence a outro Deus. Então mande um sacerdote do povo de Israel para nos ensinar como viver nessa terra que pertence ao Deus Jeová. E eles mandam um sacerdote israelita para morar, para ensinar o povo a morar naquela terra. Existia esse conceito. Davi, quando ele reclama para Saul, porque ele teve que fugir para a terra dos filisteus, ele diz: você me fez como se fosse adorar outros deuses, porque eu saí da terra que pertencia a Jeová, né? Quando Naamã, lembra Naamã, que é curado por Eliseu, Eliseu ou Elias? Eu li esse texto hoje, eu não entendi porque Davi se expressava, mas é por causa disso. Você me fez como que adorar outros deuses, ele fala mesmo. Eliseu, né? Sempre troco os dois. Eliseu, ele cura Naamã, e Naamã diz: olha, me permite que eu levo uma caixa de terra de Israel para a minha cidade. Por quê? Para que eu possa adorar Jeová na sua própria terra. Certo? Pertencia. Existe uma coisa, eu não consegui ver porque estava interditado quando eu cheguei lá, mas no Museu do Louvre existe uma tabela escrita por um rei de Moab, e essa tabela descreve uma coisa que acontece no livro de 2 Reis, uma batalha que acontece. E essa tabela é interessante por dois motivos. Primeiro, menciona o nome Davi, a casa de Davi, se referindo à nação de Judá e os reis de Judá, que são descendentes de Davi. Então nós temos uma coisa extra-bíblica confirmando a existência do rei Davi. A outra coisa que diz, ele disse, foi entre ele e os reis de Israel, o reino do norte. Mas ele diz: eu derrotei os reis do norte, mais ou menos assim, eu fui vitorioso na casa de Jeová. Então esse rei pagão reconhece que essa terra é a casa de Jeová, né? Existia. Agora,
importante aqui, o ponto aqui. Em momento algum, Deus renunciou seu domínio particular sobre a terra de Israel. Embora a nação de Israel tenha sido julgada, a condição que Deus colocou, e a gente vai ver depois, a condição que Deus colocou para a nação de Israel era o quê? Se você me obedece, você fica na terra. Se você me desobedecer, você não fica na terra. Sua permanência permanente na terra vai ser o quê? Quando a nação toda venha a crer em Jesus Cristo. Certo? Quando a nação toda vai. Mas Deus até hoje nunca jamais renunciou a sua posse particular sobre a nação de Israel. Inclusive a gente vai ver depois, uma das coisas que está acontecendo agora, porque nós não somos centralizados em Israel agora, né? As nações, Deus está buscando seguidores nas nações, somos nós, certo? Mas como é que vai ser no futuro? Em Isaías 2 a 4, eu vou ler aqui. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele aqui, a esse lugar, todas as nações, e virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairão a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2, de 2 a 4. Aqui está dizendo o quê? Que no futuro, eu creio que isso se fala especificamente do milênio, mas pode ser do milênio, pode ser do reino eterno, pode ter esse debate, mas no futuro, a adoração e, na verdade, a economia, a política do mundo inteiro vai ser centrada aonde? Em Jerusalém, em Israel. Então nós estamos sendo privilegiados agora com o Evangelho, mas entenda que no futuro todos os nossos olhos vão voltar para Jerusalém, e ali que vai ser a sede do governo de Deus, e ali vai habitar o povo reunido, o povo de Deus, o povo, os descendentes de Adão, em crença, em fidelidade a Deus e a Cristo. Ok? Outra coisa, Atos 1, 6 a 7. Aqueles, pois, alguns falando para Jesus após sua ressurreição. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos perguntam: Senhor, você vai restaurar o reino de Israel nesse momento? E Jesus chega para eles e diz: vocês não sabem, e nem pertence a vocês saberem os horários, quando Deus vai fazer isso. Mas implícito nisso é o quê? Que Deus vai fazer isso. Deus vai restaurar o reino. E o reino será Israel. E o rei será o descendente de Davi, que é Jesus Cristo. A conclusão de tudo isso, irmãos: a terra de Israel é um domínio especial de Deus, destinado ao povo de Deus, aos descendentes físicos redimidos de Abraão. Antes, durante e depois da habitação da nação de Israel lá nos tempos bíblicos. Antes, durante e depois. E antes, durante e depois dos nossos tempos. Agora, essa nação que existe em Israel agora, uma nação feita dos descendentes, na sua maior parte, dos descendentes físicos de Abraão, mas não estão lá em fé. Então o que nós estamos vendo lá não é a restauração do reino. Pode ser que sejam as primícias,
Pode ser que Deus está reunindo o povo lá para depois redimir. Né? Pode ser. Amém. Se for, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Ore pela paz de Israel. Mas não é, nesse momento, o reino restaurado, sobre o domínio de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que a terra, onde existe, não seja uma terra escolhida especialmente por Deus, por este propósito. Ok? Natan, liga ali o